Continuando, né? Vamos falar agora de alguns tipos de acionadores. Já falamos dos sensores e agora iremos falar dos acionadores, né? Os atuadores. Nós sabemos que os atuadores são eles os responsáveis, né, por permitir a movimentação relativa entre os elos, tá? Esses acionadores eles poderão estar fixados na junta que vai fazer o movimento ou não. Eles podem estar deslocados da junta de movimento e este movimento ser transmitido através de um outro aparato, tá ok? Seja por uma correia ou um outro tipo de transmissão. Quais são os tipos de atuadores que nós veremos hoje? Bem, dos três tipos que eu vou passar para vocês, né? O hidráulico, o pneumático e o elétrico. Vamos começar pelo hidráulico, né? Quais são as vantagens e as desvantagens de ter um atuador hidráulico? Quando que eu vou precisar ter um atuador hidráulico no meu robô? Bem, os atuadores hidráulicos eles se destacam pela grande capacidade de carga que eles possuem. Geralmente são atuadores mais compactos e eles possuem uma boa relação entre tamanho e potência, tá? Lógico que também tem os pontos negativos. Por exemplo, são atuadores que não são tão precisos. São atuadores que para você poder utilizar no seu robô precisa de outras estruturas, né? Ou de um sistema para que ele possa funcionar. E geralmente o sistema que dá o apoio, né, para o funcionamento de um atuador hidráulico é um sistema um pouco caro na sua implementação e de manutenção um pouco mais cara também. Por exemplo, para eu ter um atuador hidráulico, eu vou precisar que tenha no meu sistema motores, né, o próprio motor que é o atuador, bombas hidráulicas, vou precisar de válvulas, filtros, vou precisar de sistemas às vezes de resfriamento, vou precisar de válvulas de alívio de pressão, válvulas de segurança, vou precisar de uma série de equipamentos para formar este conjunto para trabalhar com a minha bomba hidráulica, ok? Então aqui para vocês só exemplificando um circuitinho hidráulico simples e a quantidade de equipamentos que vocês precisariam para manter este sistema hidráulico funcionando. Okay? Mas não tem jeito, se você tem um sistema, né, que vai demandar força, vai chegar a um momento, né, um ponto da sua análise que você vai ver que é viável implementar um sistema hidráulico, vai ser viável trabalhar com um atuador hidráulico no seu sistema, tá, ok? Tudo é questão de viabilidade, tá? Os motores hidráulicos, né, são mais compactos, a relação tem um maior porte, né, uma maior potência sendo disponibilizada, a precisão não é tão boa e o custo, como eu falei para vocês, de implantação e manutenção é um pouco mais alto, tá ok? Porém, quando o seu sistema vai demandar realmente, tem uma grande demanda de carga ao longo, né, dessa implementação de solicitação de carga, o custo da implementação do sistema hidráulico, ele vai diluindo, tá ok? Então, existe realmente situações que o sistema hidráulico, ele vai se tornar viável. E muitas das vezes pode até ser que ele tenha um custo alto para a implementação, sendo que se você for comparar com outro tipo, para aquele mesmo porte e potência, tipo um elétrico, um atuador elétrico, não será viável trabalhar com atuador elétrico, seja em relação a custo, seja em relação ao tamanho, seja em relação ao peso, ok? Os atuadores hidráulicos, eles utilizam, né, o fluido, o óleo, né, como transmissor de energia, um óleo pressurizado, ok? Um outro tipo de atuador que nós também podemos trabalhar na robótica é o pneumático. É muito parecido com o hidráulico, ao invés de trabalharmos, né, com óleo, nós trabalharemos com o ar comprimido. Mas aí tem lá as diferenças. O ar, ele é altamente compressível. E isso vai impactar na sua precisão, na precisão de um atuador hidráulico, tá, ok? E também na questão da força, tá? Mas os acionadores pneumáticos ou atuadores pneumáticos, ele tem características muito boas, por exemplo, velocidade, repetibilidade também muito boa,
Quando você por exemplo, quando você possui um robô que vai realizar uma tarefa que é muito repetitiva, que demanda velocidade, demanda uma boa repetibilidade. O que é repetibilidade? É quando você dá um sinal de controle, né, e aquele robô ele consegue realizar, ou melhor, se posicionar próximo de um ponto com pouca variação. Sempre que você manda aquele sinal para ele, aquela entrada, a posição final dele é muito parecida. Então ele tem uma boa repetibilidade. Se você manda ele 100 vezes para aquela posição, ele vai estar lá 100 vezes com uma margem de erro muito pequena. É uma repetibilidade muito boa, ok? Então, dependendo do produto que vocês estarão, né, produzindo ou da tarefa que o robô vai realizar, será viável trabalhar, né, com um atuador pneumático, ok? Aonde que nós encontramos atuadores pneumáticos? Por exemplo, é muito encontrado quando nós trabalhamos com atuadores lineares. Aqueles atuadores lineares que eu falei com vocês, que eram os mais simples, né? Que eles às vezes trabalham lá com sensores de fim de curso. Então você faz um controle, ou melhor, um gerenciamento das sequências, né? E aquele atuador que é linear, quando ele chega no final de curso, ele aciona um sensor e a partir dali da lógica que você implementa, você vai dando na sequência e na realização das tarefas. Posso trabalhar com um atuador pneumático que venha trabalhar com controle proporcional, lá que eu possa estar trabalhando com sensor de efeito Hall? Pode sim, vai depender da tarefa e da aplicação, ok? Lógico que quando eu trabalho com um atuador linear e tenho lá um sensor de fim de curso, ele é mais limitado, mas ele também é mais simples. Até a lógica que eu implemento é uma lógica mais simples, ok? É muito utilizado este atuador na automação fixa. Se vocês se lembram, a automação fixa, né, tem um certo custo elevado na implementação, porque as máquinas são muito específicas. Os produtos que ela consegue produzir são muito similares, não tem variações, mas o custo se torna muito baixo, acaba você conseguindo baixar o custo pelo volume de produção, ok? Então atuadores pneumáticos são muito utilizados na automação fixa, ok? E temos lá os atuadores elétricos. Quando eu comparo um atuador elétrico, por exemplo, com um atuador hidráulico, eu sei que aquele atuador elétrico vai ter uma relação de potência um pouco menor, né? Ou consideravelmente menor do que os atuadores hidráulicos, ok? Porém, os atuadores elétricos, eles possuem uma excelente precisão, ok? Vou falar para vocês, vou dar mais detalhes de 3 tipos diferentes. Motor, né, de corrente contínua, que é o motor mais simples, aquele motor 2 fios, que você liga em um modo de polarização, ele vai girar para um lado, inverte o modo de polarização, ele gira para o outro lado, ele inverte o sentido do giro, tá ok? Servomotor, que é um pouco mais complexo de se trabalhar, mas é excelente, tem uma qualidade excelente na questão de precisão e repetibilidade, tá ok? De seus movimentos. E nós teremos o motor de passo, que também é muito utilizado. Esses 3 estão dentro de motores, né, atuadores elétricos. Eu vou comparar também com vocês a relação que esses motores possuem na implementação, tanto do elétrico quanto do hidráulico. Mais uma característica aqui do elétrico, né? Existe ali uma relação da velocidade e torque, tá? Quando geralmente você tem um atuador elétrico com uma velocidade muito grande, ele possui um torque um pouco menor. Quando você tem um atuador elétrico com um torque muito grande, ele possui uma velocidade menor. Então são quase que características antagônicas. Eu posso até pegar um motor elétrico, um atuador elétrico que tem uma alta velocidade e não tem muito torque, e utilizar, por exemplo, uma caixa de redução para ganhar torque. Porém, quando eu converto e ganho torque, eu perco velocidade, tá ok? Então, mas eu posso utilizar. Mas a principal característica dos motores elétricos é a precisão. São motores excelentes para a precisão, ok? Motores elétricos geralmente são rotativos. Quando eu preciso, por exemplo, de uma junta linear, que tem um movimento linear, eu vou utilizar
uma junta do tipo fuso, do tipo parafuso. Se vocês se lembram, nós estudamos lá nos tipos de juntas. É aquela junta que converte o movimento rotativo em movimento linear. E ali a quantidade de passos, né, daquele fuso vai me dar a minha precisão, ok? Os motores elétricos, eles não possuem uma boa relação entre custo e torque e tamanho potência, tá ok? Quando ele vai aumentando, né, a potência desse motor, o custo vai se tornando muito mais elevado e o tamanho também aumenta consideravelmente, tá ok? Por isso que geralmente nós falamos que quando nós trabalhamos com atuadores elétricos, são atuadores de pequeno porte, porque vai demandar potência, o custo aumenta, né, o custo desse atuador e também o seu tamanho. Dependendo do tamanho, você não consegue nem acoplar nenhuma junta, né, dependendo da potência que você venha demandar, ok? Aí nós teríamos que utilizar alguns recursos para poder trabalhar com um atuador um pouco maior ou um pouco mais pesado. Nós sabemos que um atuador pesado em uma junta, você acaba também retirando a capacidade de carga, porque além dele ter que erguer a carga, ele também tem que ter a capacidade de erguer o seu próprio peso, ok? Aqui nós temos um gráfico comparativo, né, da implementação de um sistema para um atuador hidráulico e um atuador elétrico, né? Capacidade de carga está no eixo horizontal e o custo no eixo vertical. Então notem que o atuador hidráulico, mesmo que ele tenha uma capacidade de carga pequena, o custo dele já é elevado. Por quê? Pelos componentes, aqueles equipamentos que ele precisa ter, né? O tanque precisa ter uma linha, precisa ter um sistema de resfriamento, de filtros e outras coisas desse tipo, tá ok? Agora, o atuador elétrico não, praticamente o atuador elétrico você vai levar o cabo de alimentação. Porém, quando a capacidade de carga ela é demandada, o custo começa a se elevar. Chega um ponto, né, para uma certa capacidade de carga que o custo é igual para o elétrico ou o hidráulico, e depois o elétrico passa a ter um custo muito maior. Aí você vai me perguntar, ok Edson, beleza, estou vendo aí os dois gráficos que representam aí o custo, capacidade de carga do sistema hidráulico e do elétrico. Quando é que eu terei que utilizar um e quando é que eu terei que utilizar o outro? Bem, você como engenheiro é que vai determinar, você vai fazer uma análise e vai determinar qual dos dois vai trazer o maior benefício na sua implementação. E se, por exemplo, eu estiver aqui em um ponto que o hidráulico tem um custo maior do que o elétrico, significa que eu tenho que implementar o elétrico? Não. Provavelmente, ou é possível, que você possa implementar o hidráulico mesmo que ele tenha um custo maior. Mas, por exemplo, o tamanho dele vai ser menor, né? O porte dele vai ser menor. Significa que vai ter um peso menor, provavelmente você vai ganhar capacidade de carga no seu robô e provavelmente pode ser que você tenha uma situação que no futuro você venha aumentar a quantidade de atuadores hidráulicos. Então aquele custo, né, da sua base de implementação você já gastou, então você pode ampliar a sua capacidade de carga sem ter um custo muito alto, tá ok? Então tudo é uma questão de análise. Você vai ter que analisar a situação para que você consiga escolher o melhor atuador para o seu projeto.